Então, vamos para a entrevista? Vamos. Legal. Então, esse é o primeiro ciclo de entrevistas da RINA Educação. Eu estou aqui com a professora Valesca Toledo Honora e a gente vai começar agora a entrevista. Se você quiser também conhecer um pouco mais a história dela, você pode ver a entrevista que ela conta um pouco da trajetória dela. E esse ciclo de entrevistas ele tem como proposta fazer 9 perguntas que são um guia das nossas entrevistas, mas não é uma entrevista fechada, a gente pode caminhar por atalhos e novas trilhas ao longo da entrevista, mas a proposta é que a gente tenha várias pessoas conversando com a gente aqui sobre esses mesmos temas. Então, são diferentes visões, algumas pessoas estão na universidade, outras estão trabalhando em comunidades, com projetos sociais, outras pessoas têm uma experiência com relação à educação, outra pessoa é um artista, mas tem algum vínculo com a educação. Então, são diferentes pessoas com diferentes falas, lugares de discurso para falar sobre esses temas. Então, com isso, a gente pode criar uma diversidade de impressões sobre esse universo que é complexo, né, que é a educação, especificamente a educação no Brasil. Então, a minha primeira pergunta, Valesca, é o que significa educação para você? A educação, para mim, é tudo, não só a parte de disciplina, educação em casa, um pouco de cultura, mas é mais do que essa forma de como as pessoas podem mudar, não só transformar a vida delas, mas assim mudar muito com a educação. Não só a educação em casa, para que a gente possa conversar, entender a própria família, mudar isso, mas externo, né? Para que a educação eu possa mudar minha vida, mudar o trabalho, mudar toda a forma de como eu vejo o mundo. Então, a educação é essencial, fundamental. Então, legal, é um processo, pelo que você está me falando, você vê assim como uma possibilidade da gente ressignificar, né, as coisas e no sentido assim de poder transformá-las, né, compreender o mundo, né, e ressignificar o mundo num sentido amplo. E num sentido mais restrito dentro da escola, ainda nessa primeira pergunta, pensando no Brasil, né, o que é a educação? Como que funciona a educação hoje no Brasil? A gente tem algum modelo, alguma inspiração específica? Você enxerga isso? Tá um pouco difícil isso no Brasil hoje, né? Acho que o MEC está deixando um pouco a desejar, um pouco esse apoio para a gente. Com a nova BNCC aprovada ano passado, eu acho que isso deu um norte um pouco pro Brasil de como, de onde de onde partir, né? Para que todo mundo tenha realmente uma base, né? De onde sair, mas que eu vejo que depende muito dos estados e dos municípios de como fazer. Como a própria base diz e outras, que a União tem que apoiar, tem que ajudar nessa formação dos professores e para que tudo seja uniforme e que tenha realmente mais força. Isso, infelizmente, fica muito a cargo dos estados e dos municípios de como fazer e não tem uma uniformidade, até porque o Brasil é muito diferente, né? Muitos estados são muito diferentes, mas com o apoio da União eu vejo que isso podia mudar e podia ser realmente o foco educação. E a gente vê que às vezes isso é deixado um pouquinho de lado e entram ministros e pessoas que não são da educação, não conhecem de fato como
como pode ajudar, né? Então, a gente torce para que isso mude e realmente seja o foco educação no Brasil. Com certeza, e você foi muito gentil ainda, assim, né? Que tá um pouquinho difícil, né? A Que gente quer tirar um pouquinho essa parte política da fala, né? Aham, Falar um pouco mais no geral de educação mesmo, e ser um pouco mais suave, né? exatamente. Você foi gentil, né? Porque realmente a gente vive um período muito complicado, né? Onde a gente pode tentar até abstrair um pouco a questão ideológica que está presente nas orientações que a gente sabe hoje no Ministério da Educação, mas a própria questão estrutural de um projeto estrutural, né, de organização, de gestão dos sistemas educacionais que nós temos, me parece que estão muito abandonados. Então, eu vou perguntar para você, quais são as coisas mais importantes para o estudante do ensino superior aprender, na sua opinião, e também as coisas mais importantes para o estudante do ensino básico, né, que vai da pré-escola ao ensino médio, aprender? A meu ver, no geral, muito a teoria e a prática, né? Na universidade a gente aprende muito a teoria e pouca prática. Na própria parte do ensino, a educação, pedagogia, licenciaturas, a gente vê muito a teoria, aprende muito tudo como conteúdo, enfim, tudo isso, mas eu não aprendo como que eu vou dar aula, como que eu vou sair dali, enfrentar uma sala de aula com 40 alunos, com diversas realidades. Então, eu vejo que a prática tem que ser cada vez mais incorporada no ensino superior. Como medicina, eu tenho que fazer os últimos anos já com estágio, né, com residência. Então, eu vejo que educação e muitos outros cursos têm que adotar um pouco mais a prática do que teoria. E até agora, com muitos ensino à distância, que eu vejo que pode ser muito bom, mas depende muito de quem faz também, né? De como busca aquilo. Sim. A teoria tem que estar casada para realmente casada à prática para realmente fazer diferença. E os países que a gente vê que tem ali o que está na frente do PISA, eles fazem muito isso. É muito a prática casada à teoria. Eu não fico só aprendendo ali, depois eu sou jogada numa sala de aula para ver como que Uhum. chega lá eu vou aprender. Então, tanto no ensino superior quanto no fundamental e médio, hoje a gente vê que o currículo está muito associado ao que eu quero com a nova base, né? Está muito associado ao que eu quero fazer para a vida, mostrar muito o senso crítico, como que o aluno está aprendendo ali matemática, português, que isso vai ser importante para a minha vida. Então, é um pouco também dizer do que mostrar para ele várias realidades, o que isso pode ser bom para a vida dele, levando isso para o mercado de trabalho e tudo para ele tentar se entender e se ver lá dentro também. Porque a gente vê que muito do que a gente aprende na escola, a gente vê que não vai usar aquilo, né? Eu não Sim. vou fazer nada com exatas, para que eu vou usar exatas na minha vida? Então, hoje a gente vê que os alunos desinteressam muito pela escola porque eles vê que aquilo não faz sentido para a vida dele. Está muito distante o que eu aprendo na escola, o que eu vivo na minha vida e o que eu vou fazer, enfim, no futuro, o que eu quero fazer. Então, a gente vê que com a nova base e os novos estudos deixam isso um pouco mais próximo para eu ver sentido no que eu estou estudando para a minha vida. Então, eu acho que isso é fundamental. Legal. Então, essa compreensão, né, de que é necessário criar um sentido para aquilo que você está aprendendo, né? Eu já dei aula desde o ensino fundamental, 1 e 2, em colégios estaduais e particulares, até o ensino superior e aulas do mestrado. E realmente, principalmente nas universidades, mas também no ensino básico, essa questão
do encontro entre teoria e prática me parece que faz muito sentido, porque o mundo teórico, né, o mundo dos conceitos e um mundo que produz um conhecimento técnico, ele é muito importante. Ele cria uma fundamentação, né, racional e lógica para se utilizar exatamente como uma ferramenta de compreensão. Mas, muitas vezes, a vida real, a prática, ela é mais complexa do que os conceitos, né? Então, essa complexidade, essa dinâmica da vida, ela acaba exigindo, né, uma certa maleabilidade da pessoa, daquele profissional, né? Uma capacidade de construir novos conceitos, né, em confronto com a realidade. Então, eu acho que realmente essa direção, né, para um ensino que traga uma reflexão sobre a complexidade do mundo real, da vida, junto com a parte teórica, é algo bem interessante. Nossa próxima pergunta é sobre um educador, inclusive, que tem bastante sentido com isso que a gente está falando. Valesca, qual que é a importância para você do Paulo Freire na educação? Paulo Freire é difícil. Uma honra falar um pouquinho sobre ele. Foi de suma importância para nós, principalmente aqui em São Paulo, né? Pude trabalhar um pouco aqui na gestão e ele deixou muita coisa boa para alfabetização de jovens e adultos e muitas coisas boas, né? Difícil falar dele, mas principalmente eu vejo que o marco foi essa parte de como fazer que o adulto, né, possa aprender a ler e escrever depois de ter uma vida, né, daquilo fazer sentido, que acho que isso é muito discutido até hoje, e a parte que ele fala, que é muito importante e, assim, sempre muito presente, que a sala de aula o professor orienta, o aluno aprende, mas, assim, os dois estão aprendendo juntos o tempo todo. Não é só o único ali que tem o conhecimento e que o aluno aprende quietinho. Então, muito essa linha que eu gosto é que o aluno possa se expressar, possa ter ali o seu direito também, e cada vez mais o protagonismo e a sua fala, que ele possa também ali discutir, discordar de algumas coisas. Então, isso eu vejo que é essencial e sempre muito presente e atual. Realmente, Paulo Freire é uma figura ímpar, né, na história. É uma honra para o Brasil ter um intelectual que produziu tantas reflexões, né, sobre a educação, Verdade. deixou esse legado fundamental da necessidade do diálogo, né, como a educação ela se constrói a partir do diálogo, né, ela é um movimento, né, constante, dialógico, como ele usa. Enfim, também seguindo, então, esse legado do Paulo Freire, você acha que a educação pode transformar a sociedade? E se pode, como que ela pode transformar? Pode transformar muito. É uma arma poderosa que a gente tem, que através dela o cidadão pode ser mais crítico, ter mais oportunidades, emprego, melhoria da própria vida e que cada vez mais isso possa apoiar, mudar a sociedade, deixar um país mais um país e um mundo mais humano, mais de repente parecido, mas que, né, que as pessoas tenham de repente a mesma oportunidade, né, com a educação, isso se iguala mais, né? Então, Legal, acho que você é está falando fundamental. assim, um pouco que é algo muito importante para nós da Rino Educação, que é essa questão de diminuir a desigualdade. É isso. É um desafio, um grande desafio da educação que se debruça há alguns séculos sobre isso, né, desde o século XIX,
e com muitas pessoas tentando produzir reflexões sobre essa questão. E muito bom. Nesse sentido, Valesca, o que você entende por pensamento crítico? E se existe alguma relação do pensamento crítico com a educação? Tudo a ver. A educação tem que desenvolver no aluno o senso crítico, o poder de discordar, de saber que independe de quem fala, eu tenho que, de repente, discordar ou pensar se aquilo é a única fonte, se aquilo é de verdade, trazer aquilo para a minha vida, e que independe de tudo isso, eu posso desenvolver mesmo um pensamento crítico, sendo protagonista e discordando das coisas, e que independente das minhas crenças, eu posso não acreditar em tudo que eu ouço. Então, eu posso buscar, eu posso ser crítico de verdade, né? Então, eu acho que isso não é só crítico de discordar, mas de buscar, de aprender e de conhecer mais sobre o tema, independe de quem está falando, se é o presidente, se é o meu professor, se é meu pai, eu posso trazer outra visão e discutir sobre aquilo. É essencial para que todos possam crescer, né? Muito legal, porque essa ideia de liberdade, né, o pensamento, né, ele tem que ter uma certa liberdade de circular, né? Então, se você é oprimido na sua possibilidade de pensar e de se expressar, você vai cada vez mais, né, fechando a sua capacidade crítica. E eu acho que uma outra coisa que você falou é muito interessante, eu queria explorar, que foi sobre essa questão que hoje em dia as notícias, você precisa saber avaliar a fonte, de onde vem aquilo, isso é uma forma, é uma parte das características do pensamento crítico. E você que está hoje também envolvida com essa questão das tecnologias da educação, né? Existem ferramentas que podem auxiliar? Como é que a tecnologia da educação vê exatamente um desses efeitos, né, das tecnologias de informação, das redes sociais, da capacidade de se produzir e colocar em circulação? Como a gente pode utilizar isso para um processo de ensino-aprendizagem, que é um processo educacional? Pode ajudar muito e aquelas coisas de fake news, né? Acredito em tudo que eu leio, que eu vejo, então acho que o senso crítico pode apoiar muito nisso. Você desconfiar do que você está lendo, você procurar fontes verdadeiras, outras fontes, né? Mídias e meios de comunicação como se diz, de grandes nomes, né, para que eu possa conferir se aquilo é de verdade. E isso eu posso levar para o meu aluno também, com esse exemplo, para que ele aprenda como eu busco realmente se aquela notícia é de verdade, quem falou aquilo, e mesmo sendo verdadeira, eu posso discordar, posso pensar um pouco mais sobre isso, a minha visão, o que eu penso disso. Então, hoje, com, né, todos esses buscadores que a gente tem, o Google e tudo que a gente tem de tecnologia, isso pode ser muito bem trabalhado, pode ser, apoia muito, né, tecnologia nessa forma. E daí eu posso trabalhar todos os temas, juntando todas as disciplinas. Então, tecnologia hoje é só o começo para que a educação realmente possa apoiar a educação e que possa transformar de verdade. Sempre empoderando para que o professor, né, sinta ali realmente conhecedor daquilo e que ele possa fazer do jeito dele, mas levando mais didática, né, mais ferramentas, mais recursos usando tecnologia. Acho que é isso. Nunca vai substituir de jeito nenhum. Só vai apoiar e reforçar o que o grande professor que ele é.
Legal, legal, Valesca. Porque um dos debates que tem na história da educação, né, também É. é essa questão, se o professor ele é protagonista ou se tira o professor do protagonismo, né, ao longo das escolas, das teorias pedagógicas. Mas eu achei muito Não, porque interessante. ele fica, eu acho que ele entra muito ali como um mediador, né? Eu acho que a tecnologia e o aluno, o professor sempre vai ter que estar ali, sempre vai ter que ter esse papel, e um mediador com muito poder, conhecendo o aluno que eu estou, conhecendo a realidade, conhecendo a escola, conhecendo o contexto. Então, o professor sempre vai ser essencial e com a tecnologia ele vai mediar, e isso acho que no futuro ele pode ser um pouco mais isso, mas com certeza com grande papel e vai precisar muito dele. E eu achei interessante isso que você colocou, de que, por exemplo, esse mundo de informações, essas velocidade com que circulam notícias nas redes, isso pode ser aproveitado pelo próprio professor, né, como um mecanismo de se construir, né, um pensamento crítico, de se construir uma reflexão em sala de aula, da onde vem a fonte, informações diferentes, né, muito legal. Você então já falou também bastante do professor, que é a nossa pergunta também, que estava aqui. Então, eu queria te perguntar o seguinte: as novas tecnologias, elas vão transformar a educação? Ah, eu penso que sim, vai mudar bastante. Cada vez mais a gente vai ter que estar aberto a conhecer as novas tecnologias, a como isso pode apoiar e transformar, acho que no bom sentido. Fortalecer o que já era bom e, de repente, esconder um pouquinho ali deixar um pouquinho de lado, de repente, um pouco a minha dificuldade em lidar, porque hoje a tecnologia, eu posso pegar um conteúdo que de repente não era o meu ali, eu não se sentia tão confortável em abordar, mas que com o uso de tecnologia, né, eu posso colocar o conteúdo, pegar o material e mediar e fazer com que meu aluno aprenda com outros recursos que, de repente, eu mesma ali falando não conseguiria 100%, né? Mas com todos esses recursos didáticos e tecnologia, eu consigo explorar mais e me sentir um pouco mais segura, confortável. Então, acho que vai apoiar muito e transformar muito esse lado de só o professor ali, eu acho que todo mundo aprende tecnologia, ele vai aprender com o aluno, aprender com o uso o tempo todo, e esse ensino-aprendizagem nessa dualidade realmente vai ser um pouco mais forte ainda, com certeza. Nesse sentido, talvez você esteja falando assim que o professor ele vai ter ampliado as suas capacidades, né? Porque ele Sim, pode se conectar a outros elementos, a um vídeo, a um depoimento de um especialista, né? A imagens que são mais interativas e com isso, através da tecnologia, né? Criar um ambiente mais amplo, mais diverso. E o aluno também, como é que fica essa relação? É protagonista? Ele está ali só recebendo do professor e das tecnologias? Ele pode usar celular em sala de aula? Como é pode. que você vê essas questões assim? Se ele fizer o bom uso, até eu tenho, quando eu estava na secretaria, a lei foi aprovada lá na nossa gestão, né? E com o nosso apoio e com a nossa ali defesa, para que realmente o aluno pudesse usar o celular em sala de aula, mas sendo mediado e que fosse com conteúdo pedagógico, claro. Mas hoje eu vejo que isso só ajuda, porque o aluno mexe com tecnologia o tempo todo, ele nasceu com a tecnologia já, diferente de nós, e isso faz muito sentido para ele, isso é muito bom, ele usa o celular para tudo, tá ali, até quem tem menos recursos já tem o celular, já tem a televisão ali, que tem às vezes internet, tudo isso, então só reforça, só leva um pouco do que ele mais gosta, do que ele mexe muito,
já no dia a dia para a sala de aula. Então, eu acho que aumenta o interesse dele na sala de aula, porque a tecnologia para ele é uma forma muito mais gostosa de lidar, e que eu, de repente, na sala de aula, com o meu professor que está ali, usando o que eu mais gosto, então aumenta muito o interesse dele, e hoje, cada vez mais, para ele vai ser tecnologia o tempo todo, é o mundo dele, e a gente tem que estar ali conectado com ele. Então, para eu conseguir estar conectada com o meu aluno, conseguir esse vínculo, por que não? Eu posso usar, né? Posso também explorar o celular em sala de aula e outras ferramentas que ele gosta, um jogo que ele gosta, levando isso para o uso pedagógico para que ele possa se interessar, aprender mais, que diminua a evasão, então, para que ele fique mais na escola, com certeza, acho que isso apoia muito nesse desejo dele gostar da escola. E nesse sentido, pensando que apesar de toda a disponibilidade que a gente tem hoje de tecnologia e de acesso, o Brasil ainda tem cerca de 60% de casas que não têm acesso à internet, né? Talvez algum plano de celular limitado. E então, nesse sentido, o acesso à educação consequentemente, uma diminuição da desigualdade passe por um maior alcance do acesso à internet, do acesso aos recursos. Isso tem que ser uma ação estatal. O que você pensa sobre isso? Eu acredito que sim, é uma forma de... acho que tudo está dentro da casa do aluno, né? Eu acho que isso, se tivesse um apoio, e todo mundo, de repente, conseguiria ter a mesma oportunidade ou, de repente, parecidas, né? Para que não tivesse essa diferença tão grande. Hoje, a gente lê muito, né? Que os alunos que estão podendo ter aula online e estão ali com o conteúdo, estudando, vão continuar, talvez não 100%, mas vão continuar com aquele aprendizado e não vão perder o ano totalmente, como todo mundo diz, né? De repente é um ano perdido esse ano. Eu acho que não. Muitos alunos que estão procurando como estudar, que têm acesso à internet, que têm a família apoiando e que estão buscando novas formas, mesmo que a escola passe conteúdos ou não, está buscando para estudar para o Enem, enfim, né? Buscando novas formas de aprender também nesse tempo. Infelizmente, os que não têm, essa é a coisa, né? Pode aumentar realmente a desigualdade, porque aquele que não tem acesso, que não tem como, moram 6, 7, né, filhos juntos, a internet não consegue ali alcance para que todos estudem, pegou o material na escola, mas eu não tenho um ambiente silencioso, calmo, tranquilo para que eu possa estudar, está todo mundo em casa junto, então não tem uma base, o meu pai não sabe, o pai e a mãe de repente não sabe orientar, porque ele não estudou às vezes muito, né? Então acho que tudo isso, infelizmente, hoje está assim visível, né? Essa desigualdade, tudo isso que já tinha, mas que hoje está muito mais aí visível em todos os lugares por conta disso. Então, se tivesse um apoio, de repente, isso no futuro ia somar e aumentar essa oportunidade, com certeza. Acho que o seu áudio fechou. Obrigado. Sim, A gente volta para aquela discussão que a gente teve em algum momento, né, da importância de um projeto, de uma direção, né, do governo, do Ministério da Educação, para que minimamente as coisas possam se desdobrar.
Bom, Valesca, eu tenho uma última questão que é a seguinte: se você gostaria de falar mais alguma coisa que você acha importante falar sobre o tema educação no Brasil, que você gostaria de comentar. Foi muito bom conversar com você até agora. E aí eu queria abrir esse espaço para você, se você tiver mais algum tema que você gostaria de deixar aqui, alguma observação, para você falar. Eu tenho, eu já comecei a falar um pouco, que eu acho que é isso, essa fase que a gente está passando, que só mostrou essa grande diferença, né, de família, de alunos, e, e que tudo isso está dentro da nossa escola, né, pública, particular, mas está todo mundo lá, e eu acho que com isso a gente pôde dar muito valor ao nosso professor hoje. A gente vê o aluno aprendendo em casa, assim, muitos vídeos, muitos é, memes aí que fizeram de como o professor realmente é importante, porque os pais não estão dando conta, não estão conseguindo apoiar. Uhum. Então, eu acho que só queria reforçar que realmente o professor, essa profissão muito, assim, linda, essencial, para que ele realmente se sinta hoje muito bem, fundamental para a vida dos nossos alunos e estudantes, e que a gente torce para que ele seja realmente mais valorizado, mais reconhecido, e que depois dessa fase de Covid, eu acredito, espero que isso realmente aconteça, que ele é fundamental como os nossos enfermeiros, médicos e muita gente aí que às vezes ficava escondidinho e ninguém dava muito valor. Hoje o mundo viu que professores são muito importantes. Hoje a gente vê que a escola está dentro das nossas casas, né? Um pouquinho online, a gente vê o que ele está aprendendo, como que é quem é o professor, como que são os amiguinhos. Então, quem tem essa oportunidade está conseguindo o pai apoiar e estar ali junto. E quem não tem, muito triste. E a gente vê que o professor é fundamental para tudo isso. Verdade, né? E realmente hoje a gente está num período, né, que tudo está sendo questionado um pouco, né? E interessante esse aspecto que você falou, porque a educação também, com essa educação em casa, com essa aproximação daqueles que podem, né, tá fazendo esses processos educativos em casa e ainda com acompanhamento do pai, da gente perceber, né, o papel, a função e a importância do professor, né, e de um professor que seja reconhecido, que possa ser bem preparado também, né, que tenha uma formação, enfim. Muito legal isso tudo que você falou. E foi um prazer, Valesca, poder conversar com você. Essa ideia do nosso primeiro ciclo de entrevistas da Rina Educação sobre educação no Brasil, ela tem essa proposta de que diferentes vozes possam se expressar falando sobre educação, né, trazendo uma visão, um pedaço, né, de uma visão sobre esse fenômeno que é tão complexo e que a gente possa integrar essas diferentes visões, né, debater sobre esses diferentes pontos de vista, chegar a consensos e também dissensos que fazem parte da vida e podem ser resolvidos através de composições, de diferentes formas de atuar e aprender a conviver com a diferença também de opiniões, que é tão importante. Então, estou só reforçando que eu queria agradecer você ter participado, ter aceitado esse meu convite, de você falar um pouco da educação, diante do seu ponto de vista, que é da sua história de vida, né? Que é um pouco tanto emocional, profissional, familiar, né? E assim como outros entrevistados também vão contar, né, esses percursos e essas histórias que são muito bonitas, assim, com relação à educação no Brasil. Eu acho que é algo que precisa ser valorizado, que a gente precisa abraçar a educação, né? Com É essa força verdade.
do rinoceronte, que ele parece ter uma força tão né, assim, quase violenta, mas na verdade ele é um animal extremamente passivo, reflexivo, vegetariano, né, solitário. Então, essa dualidade, que nós precisamos ter essa força para abraçar a educação, mas, ao mesmo tempo, né, uma delicadeza e um processo de solidariedade e de reflexão profunda para poder construirmos esses novos caminhos e transformar a educação e as pessoas. Então, eu agradeço e você está sempre Eu que convidado agradeço. a conversar com a gente aqui, tá bom? Obrigada, viu? Um grande prazer fazer parte desse começo, né, de entrevistas e esse trabalho tão lindo, e o rinoceronte aí, eu acho que demonstra muito isso mesmo. Legal. Muito bom. Obrigada, viu? Obrigado você, Valesca. Um ótimo dia. Obrigada. Para você também. Tchau. Tchau, tchau.